Oi, gente, vamos chegando para nossa live aí, né? O Instagram tá entregando o nosso trabalho para vocês. Vamos, vamos entrando, pessoal, para nossa live de hoje. Como ter um corpo de sucesso cuidando da mente. Carlos entrou. Como ter um corpo de sucesso cuidando da mente, hein, pessoal? Vou esperar a Jéssica entrar. E essa semana eu tô fazendo uma semana de lives somente para as mulheres aí que nos seguem, eu e a Jéssica. Então, assim, tô muito feliz com essa parceria que as meninas toparam comigo. E eu quero muito que vocês aprendam sobre nutrição, sobre empreendedorismo feminino, sobre a nossa mente, né? Hoje a Jéssica vai estar comigo aqui nessa live sobre como ter um corpo de sucesso cuidando da mente. A mente é hoje, eu acho que um dos assuntos mais abordados aí, principalmente para aquela pela ciência, né? Então hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui e eu vou colocar a Jéssica aqui já, para quem quer já saber sobre o assunto, vou chamar a nossa convidada de hoje, que eu de verdade gosto muito, vou até falar antes dela aparecer, que eu gosto muito, que é uma pessoa totalmente competente, que eu indico pacientes, então vou chamar ela, maravilhosa Jéssica. Convidei. Deu certo? Deu certo aqui? Jéssica, me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Não. Sim. Quem tá online? Agora sim. Oi. Fica perto do molde Tá me aí. vendo? Eu acho que é melhor. Sim. Não tá me alcançando. Tenta ver. Tenta ver que é molde Só um ou 3G. minutinho. Eu acho que também às vezes funciona. Porque a internet aqui em Caldas hoje tá E não sei bem se aí ruim. tá querendo chover, mas aqui tá com cara que vai chover daqui a pouco. Lorena, oi, Tudo bem. gente. Tá pedindo a sala emprestada aqui. Vamos Valeu. organizar isso aqui, né? Acontece, ao vivo, né, gente? Sempre a primeira live sempre acontece alguma coisa. Quem tem amigos. Quem tem amigos tem. Tem, né? Então eu já até consegui a minha uma sala emprestada aqui pra gente Maravilhosa. começar a nossa conversa. Então, Jéssica, Enquanto isso, a galera vai estou muito chegando. feliz da nossa parceria. Estou apaixonada por essa menina, gosto demais dela. Ai, eu já tava com saudade, né, dos nossos encontros, das nossas atividades em conjunto. Tava com muita É saudade já verdade. também. Você faz falta aqui em Caldas. Hoje a gente está remotamente. Mas vamos lá, né? Falar sobre esse tema que é tão importante, que muita gente me pergunta, e eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que falar muito sempre, né, com as pessoas, sobre que o corpo não é só a estética, né, Jéssica? Envolve outras coisas além de, né? Exatamente. Então, hoje eu quero me apresentar, né, para vocês. Tem um pouco da Letícia que não me conhece, né? Eu sou a Jéssica, sou psicóloga em Caldas Novas hoje, trabalho no âmbito da saúde pública e também, né, na clínica, no consultório. Já faz 3 anos que eu estou aqui em Caldas. E a gente se conheceu nesse processo de desenvolvimento enquanto empreendedora. E hoje a gente está aqui para falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do que é um corpo de sucesso de verdade, né? A gente tem várias concepções que permeiam essa ideia de sucesso, essa questão do corpo, mas a gente quer discutir com vocês um É pouquinho. verdade. E eu acho que, assim, é bom as pessoas saberem discernir, né? Se estão realmente
com a vontade de ter um corpo saudável, se foi algo que a mídia colocou, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas então, Jéssica, o que é um corpo de sucesso? Então, a gente, quando vai pensar esse corpo de sucesso, né, a gente entende que o corpo ele tem várias dimensões, né? Ele tem a dimensão que é social, a dimensão que é física mesmo, a dimensão que é emocional, mas a sociedade ela traz uma dimensão desse corpo que é muito limitada, né? A sociedade ela define esse corpo pela raça, né? Pela cor da pele, pelo peso, pelo gênero, né? Pela orientação sexual, então pelo status econômico, né? Do espaço que esse corpo ocupa. Então tem vários pontos que a sociedade impõe sobre esse corpo, mas hoje a gente vai trabalhar dessa imposição física mesmo, da forma, né? E como isso abrange a nossa forma de ser e de sentir, né, na nossa Constituição. Então, a gente vai pensar que o corpo ele é um símbolo. Ele é um símbolo de quem a gente é, né? De sucesso ou de fracasso, dependendo da forma como a gente olha para esse corpo, né? E dependendo muito desse parâmetro que a gente estabelece como sendo, né? Um corpo de sucesso, geralmente, ele é associado ou à magreza ou a uma força física, a um porte físico, né? Geralmente os corpos que são magros, eles são associados à beleza, à feminilidade também. E esses corpos que são fortes, eles são associados ao poder, né? À masculinidade. E isso não está necessariamente relacionado a um gênero específico, a um homem ou a uma mulher, né? Mas essa imagem, né, que o corpo gera repercute tanto internamente quanto nas pessoas essa ideia de um corpo que é de sucesso ou não. Então, a Ok? gente pode. Então, assim, Pode ir. o corpo de sucesso, muitas das vezes as pessoas impõem isso pra gente, né? Não é uma coisa que a gente quer, olha e fala, acho que eu posso melhorar aqui. Não, muitas das vezes já vem aí com esse parâmetro que as pessoas colocam, né? Nossa, fulana, você tá gordinha, você poderia melhorar, né? Você é tão bonita de rosto, você poderia emagrecer que você ia ficar linda. Inclusive, muita gente fala isso, né? Então, assim, como podemos perceber que a busca desse corpo está sendo prejudicial para nossa vida, mais ou menos, assim, Jéssica? Então, esse corpo, igual você falou, né? Quando a pessoa fala, ah, você tá magrinha, você tá gordinha, a gente já pensa, será que eu tô deixando de ser feminina? Será que eu tô sendo atraente? Será que eu vou ser desejada? Então, a gente tem nesse corpo essa busca pelo desejo e pela aceitação do outro. O outro tem que nos ver, né? E ver como, às vezes, um produto que vai ser comprado, que vai ser aceito. E isso começa a ficar prejudicial quando a gente passa a fazer uma busca constante por essa aceitação e por essa espera de que o outro nos valide, que ele nos qualifique como um corpo que é válido, que é bom, né, que é bonito. Aí a gente interpreta que esse corpo é um corpo de sucesso, porque ele é um corpo desejado. Então, quando o nosso autocuidado é se preocupar-se com o corpo, entra para esse âmbito de buscar a aceitação do outro, né, de gerar essa receptividade, né, porque as relações elas são uma troca, mas quando a gente passa a querer controlar a receptividade do outro pela nossa forma, aí a gente tem já um padrão que leva ao adoecimento, né? E a gente precisa pensar que os corpos, né, a gente acaba às vezes subordinando nessa busca o nosso corpo, condicionando essa busca para aquilo que a gente acha que vai trazer felicidade para nós. Então a gente pensa assim, ah, eu só vou ser feliz quando eu for magra. Eu só vou ser amada quando eu for magra. Eu só vou ter um relacionamento quando eu for magra. Né? E aí a gente acaba fazendo todo esse movimento, né, de deixar a nossa vida de lado, deixar as nossas perspectivas, né, de perspectivas de lado, para buscar esse corpo que é idealizado, para tentar estar à altura do que a gente julga que esse outro espera de nós, né? E aí a gente pensa, ah, eu só vou ter um bom relacionamento com os meus pais, só vou ser amada de fato por eles quando eu for magra, ou quando eu for forte demais, né? Ou quando eu atingir um determinado padrão. Então, isso é algo que acaba fazendo com que seja prejudicial e levando as pessoas a buscarem as dietas, né, mais restritivas, a fazerem sacrifícios mesmo, né? Aqueles jejuns intermitentes, né, se sacrificarem, cortarem na própria carne mesmo, para alcançar
essa, E, essa imagem. E é importante a gente não, pensar. eu ia dar um parâmetro. E às vezes essa imagem, ela é tão distorcida que a gente nunca chega nela, né? Muitas das vezes a gente coloca um parâmetro, por exemplo, eu vejo muita gente querendo um corpo que às vezes nem é o biotipo da pessoa, né? E as pessoas querem tanto aquela barriga chapada, mas às vezes ela já teve duas filhas, dois filhos, e aí a pessoa não entende que aquele biotipo ali não cabe mais a ela, né? Então é bom a gente perceber também que às vezes nem sempre aquele padrão vai servir pra gente, né, Jéssica? Exatamente. E a pessoa passa a se punir quando ela não consegue encontrar esse padrão, né? Então ela começa a comprar roupas menores, né? Ou ela começa a tomar certas medicações, ela começa a se impor uma dieta que às vezes nem é conduzida por um profissional, a maioria das vezes nem é, porque ela passa a tirar aquilo que é prazeroso para ela, ela deixa de sair, ela deixa de mostrar esse corpo, né? Ela deixa de marcar espaço com o corpo dela nos lugares, porque ela precisa se punir, porque ela não alcança esse padrão ideal, né? E aí a gente tem que se perguntar até que ponto, né, isso é válido, até que ponto isso pode ser alcançado. E a gente precisa se preocupar também, né, que já que toda essa vida passa a ser a busca por esse padrão, isso também pode estar associado, né, a sintomas emocionais, a questões psíquicas prévias. Então, às vezes, essa luta, né, essa dificuldade, essa briga com o próprio corpo, já é decorrência de processos pessoais que essa pessoa vem passando e que ela projeta nessa relação com a comida, nessa relação com o corpo dela. E isso também, né, quando a pessoa decide entrar nessa busca, pode ser que isso também desencadeie novos transtornos. Né? Pode ser que desencadeie aí um transtorno de ansiedade, um processo depressivo, né? Um transtorno do humor. Então, é importante a gente pensar que tanto essa relação, né, difícil com o corpo pode ser desencadeada por essa questão emocional que já é prévia, quanto pode desencadear novos transtornos. E hoje a gente está aqui, né, no finalzinho do Setembro Amarelo, justamente para relembrar o quanto essas questões alimentares, a relação com o corpo, é uma causa de adoecimento e muitas vezes potencializa o suicídio, Exato. né? E às vezes aquele suicídio que é lento, aquele desapego da vida que vai sendo feito, né, gradativamente. Então, e que a gente muitas vezes não consegue perceber, né? Que não é muito tido aos E às olhos, vezes as assim. pessoas escondem, né? Porque é uma coisa que dói muito nela. Ela às vezes acha que as pessoas vão achar que é besteira, né? Mas aquilo dói, é algo que vira até uma coisa física, né? Que muitas das vezes as pessoas não entendem que às vezes aquela ansiedade virou uma gastrite, virou um problema intestinal muito grave, mas isso já foi vindo ali de um processo já emocional, vindo da mente, né? Então a gente tem que ficar muito alerta no que qual é os pensamentos. A Jéssica está dando muitos exemplos aqui, que às vezes a gente não entende o porquê daquilo tudo, mas não é uma só coisa, né, Jéssica? Nunca é, né? Nunca é. São vários movimentos, né? Várias interferências num Exatamente. só. Você acha que a sociedade tem um papel nisso? Que as pessoas em volta que a gente convive tem um papel da gente às vezes se sentir assim? Ah, com certeza. O peso social é muito grande, né? Primeiro que nós somos seres sociais, a gente já nasce na relação com o outro, né? E a gente nasce, já tem um monte de regras que são colocadas, que são postas ali, que a gente tem que se adaptar. Tem um monte de padrões, né, de estereótipos, que a gente vai assimilando. Mas nós somos seres humanos, nós somos feitos para fazer história. Então a gente não tem que só assimilar, só reproduzir. A gente precisa também buscar reconstruir, reavaliar essa sociedade que a gente vive, né? Então, na sociedade, a gente tem, né, diante desses corpos que não são padrões, que não são aceitos, que não são esses símbolos de masculinidade, né? De, digamos assim, de feminilidade, de sucesso, digamos assim. Esses corpos, eles que não se encaixam nesse padrão, eles são discriminados, né? Então, há uma exclusão daquilo que não é atraente, né? E aí vai fundamentando nas pessoas essa ideia de que se eu não tenho um corpo atraente, eu não sou superior, eu sou inferior, né? Eu não sou igual, eu estou inferior às pessoas.
E isso faz com que também afete totalmente a relação da pessoa com ela mesma, porque ela vai se colocar em situações de adoecimento, situações prejudiciais, porque ela se julga inferior. E ela, como eu já falei, ela vai buscar forma de se punir. Porque quando a gente se coloca num lugar, né, de inadequação, ao invés de repensar esses padrões de inadequação, a gente se volta contra a gente mesmo. E aí a gente quer ir lá e nos punir, porque foi assim que a gente aprendeu, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, na infância a gente apanha, a gente fica de castigo. Então a gente não aprende a rever onde foi que a gente errou. E isso faz com que a gente reproduza, né, esses processos. Mas é importante ter essa consciência de que a sociedade somos nós. Nós somos essa sociedade, nós fazemos esses pensamentos também. Então é preciso que a gente repense essa postura, né? Essa crítica que acaba matando as pessoas mesmo, porque a gente pressiona, a gente olha para aquele corpo, eu não quero ser amigo de alguém que é gordinho. A pessoa que é gordinha, ela é sempre boazinha, então eu vou tirar proveito do que ela pode fazer. Fulano postou uma foto de biquíni, eu vou lá ser um hater, eu vou lá criticar e falar que ela não está sendo boa o suficiente, né? Que esse corpo dela, né? Não é adequado, né? Falar que ela devia ter vergonha de estar ali se expondo. Então a gente muitas vezes extrapola o nosso limite, né? Da nossa liberdade individual para ferir o outro. Né? A nossa sociedade ela tem esse processo de adoecimento, que ela extrapola quem ela é, o limite dela para agredir. É verdade. Então a gente precisa repensar se a gente está tendo essas posturas na nossa vida Exatamente. Eu particular. acho que as pessoas, elas não têm mais parâmetro de sei lá, a palavra certa, mas assim, as pessoas não têm filtro mais de falar as coisas para as outras, né? Elas ferem de graça, sem motivo algum. A internet hoje, com muito desse, é muito mais fácil, né? Julgar e às vezes fazer um fake e ir lá e falar alguma coisa, né? E eu acho que a sociedade já veio, né? Também da questão da mídia. Eu lembro que na época que eu formei, em 2014, eu fiz qual é o impacto da alimentação das crianças, na época era das crianças, em relação à mídia. E isso em 2014. E já tinha muitos estudos falando que a mídia influenciava a alimentação das crianças. Mas não era só as crianças. Os adultos também, em relação ao corpo, em relação à questão de beber, né? Porque na televisão a questão é muito legal você beber, né? Você ser uma pessoa que bebe. Então, assim, a gente tem que perceber se aquilo ali que a gente está indo com a manada é o certo, se está fazendo a gente feliz, se está fazendo bem pra gente, né? Que às vezes a gente tá só indo, quando a gente percebe a gente tem algum problema e não tem ninguém para nos ajudar, né, Jéssica? E muitas das vezes chegam para você com problemas graves já, né? Porque ninguém chega na psicóloga querendo, eu só queria conversar, né? É verdade. Não, e a gente precisa realmente entender que a mídia ela tem um papel fundamental nessa formação da identidade, né? Porque ela reproduz isso. E a gente vive numa sociedade, querendo ou não, que ela é capitalista. Ela vai reproduzir, a mídia vai divulgar o que ela julga como um produto, né? O que é vendível. E aí, para conseguir alcançar isso que é vendível, né? Ela vai criar também essa série de padrões, ela vai criar uma série de pensamentos que ela quer que a massa assimile. E aí a gente também precisa se responsabilizar enquanto pessoas, enquanto indivíduos, por isso que a gente consome. Né? Será que isso que está sendo divulgado é uma realidade? É uma verdade? Será que eu concordo? Eu penso dessa forma como isso está sendo divulgado, né? Como isso está sendo emitido? Então a gente precisa também se responsabilizar, né? Enquanto sociedade, porque a sociedade ela lança muita coisa, ela tem muitas ideias, mas essas ideias correspondem ao que a gente acredita enquanto pessoa, né? Com os nossos valores. Exatamente. Isso também Aqui precisa ser estava, o pensado. Adriano até escreveu aqui. Eu acredito que nada forçado para se encaixar em um padrão é feito para durar. A gente pode ver que existem modas, né? Vêm e vão. Mas a maioria das pessoas que não tem o hábito de questionar, eu acredito, não sei se é a sua opinião, Jéssica, as pessoas que não questionam, ela acaba indo pelo restante, né? Você fala, não, opa, isso aqui para mim não tem a ver comigo, então não vou fazer. Mas muito das pessoas, acredito, até porque tem muita gente que vende as coisas aí e tem dado certo, é porque as outras pessoas estão comprando a ideia, né? E a questão é que não é forçado, né? Porque se fosse claro, a gente não assimilaria com tanta facilidade.
A questão é que quando a gente vê, por exemplo, as pessoas que são gordinhas ocupando só espaços de humor, né? Fazendo humor com o próprio peso, ou sendo só aquele amigo nerd que às vezes está ali para dar um apoio, né? Que não tem uma história própria. Então, assim, quando a gente lança, né, vê uma campanha de biquíni, né, apenas com o corpo magro, ou quando vai representar uma pessoa de caráter, de personalidade forte, né, de sucesso, colocar aquela pessoa com um corpo forte, musculoso, bem definido. Então, não é algo que é tão que é imposto assim, de uma forma agressiva. É colocado de uma forma muito sutil, para É, sugerir. Né? São sugestões que vão ser feitas e como a gente não reflete, a gente assimila. Né? E quando a gente menos vê, está reproduzindo isso. Porque a gente já passa a olhar para as pessoas na rua e associar com aquele personagem, com aquela ideia que a gente viu nos filmes ou numa propaganda, né? Porque é isso que a mídia faz e é para isso que o marketing foi feito, né? Gerar associações, é com isso que ele trabalha. E eu concordo que a gente também não deve demonizar, né? A gente, mas então todo mundo tem que ter um corpo, né, fora do padrão, e que às vezes isso afeta a própria saúde. Mas a gente entender que o nosso corpo precisa ser escolhido de acordo com as nossas demandas, né, de acordo com os nossos valores, e não para agradar e gerar essa aceitação do outro, né, como se fosse um produto. exatamente. E a gente tem que ter as nossas próprias opiniões, saber se aquilo é para você ou não, saber questionar, saber quando aquilo é fato ou não, ou pesquisar também. Hoje a internet é tão mais fácil você pesquisar estudos reais. Lógico que tem muita coisa que não é de real, né? Mas a gente pode pesquisar por fontes e saber se isso vale para você ou não. Então, assim, eu acredito que isso, à medida que o tempo, já está acontecendo, mas à medida que o tempo as pessoas vão percebendo que não é só a questão da magreza. Ser magro não é ser saudável. Nem ser gordo é sinal de também ser saudável em excesso. Existe um equilíbrio, né, gente? Então a gente tem que trabalhar dentro desse equilíbrio, que é personalizado para cada pessoa. Então, o meu equilíbrio é diferente do equilíbrio da Jéssica. Então, a gente tem que tentar sempre pensar na gente, não personalizar isso pensando em outras pessoas. O que as blogueiras falam, o que a internet aí fala. Então, e como você acha, Jéssica, que a gente constrói esse Exatamente. corpo de sucesso diante disso tudo aí, que fica meio difícil às vezes, né? Então, né, o primeiro passo é a gente repensar a amplitude, né, dessa nossa busca mesmo, né, de como está essa busca por esse corpo, e pensar, olhar de uma forma bastante profunda para as nossas questões emocionais, né, avaliar como é que a gente está se sentindo, como é que está sendo a nossa relação com a gente mesmo, né, com os nossos traumas, com o que a vida fez de nós, que todos nós, né, passamos por vários percalços aí ao longo da vida. Então, começar a repensar isso, dar uma olhada para si e entender primeiro, né, quando é necessário uma ajuda profissional, né, de um psicólogo para pensar essa relação com o corpo, do nutricionista para pensar uma relação saudável com a alimentação, com o próprio peso, né, com o próprio corpo também, de outros profissionais, né, que talvez possam estar dando um auxílio, como no caso de pessoas que já tenham um transtorno já definido, né, já diagnosticado, pensar uma avaliação médica mesmo para isso, né? E a ajuda também, né, de profissionais de educação física, personagens tais, para estarem coordenando, né, e auxiliando nesse movimento de autocuidado mesmo, né? E pensar também no processo de autoaceitação e autovalorização, que é entender que eu preciso gostar de mim, né? E se eu não estou gostando de mim, tem algo aí que está interferindo na minha relação comigo, né? Por que eu não consigo me aceitar? Por que eu não sou tão bom quanto todo mundo? Porque a gente idealiza também esses parâmetros. Esses parâmetros vêm muito idealizados. Será que aquela pessoa que é mais magra realmente, né? Ela é uma pessoa que pode ser considerada de sucesso? O que é sucesso? Enfim, né? Cada um vai ter o seu parâmetro ali, a sua ideia de sucesso. Igual você falou, que é sucesso para mim, pode não ser para você, Letícia, pode não ser para quem está nos acompanhando aqui, né? E começar a fazer um processo de valorização, de ver como eu gostaria de ser tratada, como eu mereço ser tratada por mim mesma, né? Como que eu quero que o meu corpo seja cuidado, né? Tem pessoas que têm dificuldade de se tocar, né? Que incomoda, o próprio toque incomoda, para passar creme,
né, é um desafio. O banho é super rápido, porque tem essa dificuldade de valorização, de contato consigo mesmo. Então, fazer esse movimento, né, de buscar ajuda, de trabalhar a aceitação, a autovalorização, como a Letícia falou, né? Um peso bacana tem que considerar a altura, a idade, o contexto de vida, né? Vários outros fatores, né? E entender que o seu peso, a sua forma física, não define quem você é. Como a cor não define, como o gênero não define, né? Como a orientação sexual não define. Não define, até porque nós somos tão amplos, o ser humano é tão complexo, é tão amplo, que nada consegue nos definir. Então, o seu peso também não define, né? Quem você é. Você é muito mais que o seu peso, muito mais que o que você demonstra ser. Mas também você pode escolher o que você quer demonstrar, né? E isso tem que estar em consonância com quem você é, com a sua personalidade, com as suas necessidades. Não no que o outro espera, no que o outro gostaria. Então, é importante pensar enquanto indivíduos por esse ângulo, né? Enquanto sociedade, entender também que aquela pessoa não pode ser definida pela sua forma física, por esses estereótipos. A gente tem que parar de querer pôr as pessoas em caixinhas, né? E eliminar esses comportamentos de discriminação e julgamento, né? Parar de achar que a gente tem poder sobre o corpo do outro. Ah, eu quero que você seja assim. Eu quero que seu corpo seja de tal forma, né? Eu não estou satisfeita com o seu corpo. Ninguém tem que achar nada do corpo do outro, né? Então, a gente tem que entender o nosso espaço enquanto indivíduos aí e tirar esse poder que a gente acha que a gente tem sobre a vida e sobre o corpo do outro. E, principalmente, né, não ter comportamentos violentos na internet, né? Não se aproveitar desse anonimato que a internet nos oferece para ficar agredindo as pessoas, né? Construir espaços mesmo de empatia, de autonomia, de liberdade, deixar cada um ser como gostaria de ser. E se aquele corpo do outro ainda assim não está te agradando, né? Deixa isso para lá, isso não tem nada a ver. Passa, né? Rola a timeline, rola a For You para lá e deixa o corpo do outro como ele tem que ser, né? Você não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Então, também ter, né, produzir espaços de mais acolhimento na internet, não ficar sendo um agressor. Exatamente, porque assim, a gente não percebe, às vezes, que a gente julga as pessoas no nosso automático ali, baseado nas nossas vivências, né? E as pessoas, como você no início você já falou da sociedade que a gente viveu. A gente, por exemplo, na minha família, era muito comum que a gente tivesse, as mulheres não trabalhassem e os homens, e eu tinha que arranjar um bom casamento. Estou eu aqui, né? Indo contra isso, né? Então, assim, se a gente não tem esse questionamento de falar, opa, mas eu não quero essa vida, eu não quero viver isso, né? E por que eu preciso viver isso? Às vezes a gente bate contra isso, às vezes vai dar atritos, mas é o que nos faz feliz, né, Jéssica? Eu acho que principalmente é o que faz feliz a pessoa nesse momento aí do corpo, de se ver. Por exemplo, você falou uma coisa que eu até quero falar. Você falou do tomar banho. As pessoas não conseguem tomar banho, se tocar, toma um banho rápido. Eu tenho pacientes que eles não conseguem se olhar no espelho. Então, troca de roupa bem longe do espelho, assim, rápido, vira as costas e coloca a roupa por cima para não se olhar mesmo. Porque sempre se criticam, sempre se menosprezam, né? E para evitar isso, já acaba não olhando. Mas tá errado, a gente tem que se amar, igual você falou, né? Tem que cuidar dos pensamentos também, levam aquilo a um desmerecimento mesmo, a falta do auto-amor. E eu acho que tudo isso que você falou aqui é válido para a gente perceber se a gente está se sabotando, se a gente não está trazendo esse cuidado com a gente mesmo. E às vezes, por exemplo, eu queria até que eu não combinei isso com você, mas eu queria que você tivesse dado uma dica. A cara dela, não me mata. Não é fácil, não vou dar. Não tenho como ir na psicóloga. Já ouvi muito essa. Então eu queria que você desse uma dica para as pessoas. Eu não posso ir na psicóloga. O que eu posso fazer então? Uma diquinha assim, básica, ou duas, não sei. Então, né? Não poder ir na psicóloga não significa não necessitar. Então, o que eu te oriento, né?
sempre que for necessário cuidar de saúde mental, procurar a rede pública de saúde, porque às vezes pensam-se direto no consultório, porque realmente sempre tem vagas, tem disponibilidade, o acesso é mais rápido, mas esteja sempre em contato com o seu postinho de saúde ali. Geralmente, nos postinhos, né, tem programas, tem acompanhamentos, orientações, para que você, né, tenha um certo acesso, um certo autocuidado em relação a essa questão, né, do seu peso, né, da sua autoimagem. Muitas vezes esses programas são voltados já para questões de obesidade e tal, mas eu acho que ainda assim é válido procurar essas unidades para ver o que elas têm disponíveis para cada caso, né? Procurando a unidade de saúde, né, de cada bairro, de cada região, essa unidade vai encaminhar, caso ela identifique alguma necessidade específica, para profissionais de nível especializado, que é o psicólogo, o nutricionista, né, conforme... Você está em Anápolis. Goiânia, né, hoje? Em Anápolis. Eu não conheço como é que funciona o sistema público de Anápolis, mas se for pelo SUS é mais ou menos essa lógica, né? E aí o profissional vai encaminhar um serviço especializado onde essa pessoa, mesmo aguardando numa fila, vai ter acesso a um profissional, né, um especialista para dar um apoio. Mas considerando, né, esse percurso, eu volto naquilo que eu falei, é na questão da autoaceitação, né? Na autovalorização, é pensar assim que eu preciso gostar de mim como eu sou. E às vezes esse gostar, o corpo ele é só um mote, ele é só um motivo, né? Tem muitas outras coisas que eu não estou satisfeita comigo também, né? Muitas coisas que eu passei que eu não consegui digerir também e que isso também dificulta a minha relação comigo mesma. E aí eu acabo descontando na comida, eu acabo focando nesse corpo ideal, porque eu acho que isso vai resolver os meus problemas, né? Então é pensar assim, será que se eu ganhar o peso que eu quero, se eu chegar nesse modelo de vida que eu quero, o que de fato na minha vida vai mudar? O que de fato vai ser resolvido? Porque acontece muito essa questão da frustração. Tem pessoas que passam por cirurgias, fazem procedimentos, né, fazem plásticas e vão lá, mudam todo o corpo e continuam insatisfeitas, porque não é sobre o corpo, né? É algo além. Então é pensar o que de fato vai mudar, né? Para entender o que de fato na sua vida vai melhorar com esse corpo que vai ser alcançado e o que de fato vai precisar de outras estratégias, porque às vezes os problemas que a gente tem, eles são complexos e precisam de várias soluções, né? Não vai ser uma coisa, uma solução ou outra que vai resolver, Exatamente. né? E aí partir também para essa valorização, né? Do que eu posso fazer para me valorizar. Entender, igual a Letícia falou, né, dessa questão das cobranças familiares e sociais. Tudo tem um tempo. Então, talvez na sua história, né, na sua família, ter um bom casamento foi uma questão de sobrevivência. Tipo assim, foi o que resolveu a vida de alguém ali. E falou, é esse caminho. Mas o tempo mudou e hoje nem tá tendo esse boy, né, esse partidão aí tá em falta para todo mundo. Então, hoje a situação financeira mudou, hoje tudo mudou e não é mais a solução, né? Então, assim, que bom, desejo que talvez se arrume até um bom partido aí. Mas talvez não seja a solução para várias outras questões, né? Já arrumou. Então, a gente precisa para outras questões. Então, a gente tem que entender que as regras, as normas sociais, elas têm prazo de validade, né? Elas têm um tempo e a gente tem que ver que a gente está seguindo normas aí que já foram vencidas há muito tempo. Exatamente. E, gente, se tiverem dúvida aqui, mandem as perguntinhas. Tem uma perguntinha aqui do Adriano que eu quero que a Jéssica responda. Mas em meio a tantas situações que nos fazem realmente nos sentir excluídos, como reagir? Afinal, ninguém vive só. Como sociedade. Como que a gente reage em meio a isso tudo, Jéssica? Então, a gente tem que ter sempre o autorrespeito, né? Eu preciso me respeitar, respeitar os meus limites, respeitar quem eu sou. E a partir disso, né, eu vou estar em ambientes que também me proporcionem, né, esse respeito. Por exemplo, se você está num ambiente de trabalho, você é obrigado a conviver com pessoas e essas pessoas não te respeitam, né, você vai impor verbalmente esses limites. E caso esses limites não sejam respeitados, você vai levar para a chefia imediata, você vai buscar os seus direitos, né, o seu respaldo, porque há questão de danos morais, né? Então, assim, civilmente a gente tem esse respaldo, mas a gente não utiliza porque a gente acha que fica constrangido, né? O outro pode nos constranger, mas a gente não se sente no direito de buscar os nossos direitos. Então, trabalhar o autorrespeito, né? Tentar transmitir esse autorrespeito para o ambiente, porque você se respeitando, as pessoas também vão te respeitar.
E caso seja um ambiente institucional que você não consiga se mudar, né? Você tem que buscar os seus direitos para que naquele espaço você seja respeitado. Na escola, por exemplo, onde o bullying acontece, é muito forte isso, né? As pessoas têm que conviver com pessoas na mesma sala que excluem, que violentam. Então, isso tem que ser sempre debatido, tem que ser levado para os professores, tem que ser levado para a coordenação, para os pais, tem que incomodar, né? A gente tem que fazer com que essas violências, né, sejam incômodos, porque a pessoa que é violentada, ela fica quieta. A vítima, ela acha que ela está errada. E não, é buscar esses direitos, fazer os direitos civis valerem mesmo, né? E no âmbito pessoal, embora eu saiba que também existe muita represália, gente, eu sei que não é fácil assim, mas eu ainda pontuo a importância que isso seja feito. E no âmbito pessoal, é buscar pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos gostos, né? Que gostam de fazer atividades semelhantes, que tenham uma mente, né, aberta, que não julguem os outros pela forma. Às vezes a própria família faz isso, então tem que buscar apoio fora, né? E não tentar ser outra pessoa diferente. Seja quem você é. Você é mais sério, seja você. Você é engraçado, seja você. Não criar um personagem para agradar, né? Ser quem você é. E isso faz com que você seja o seu parceiro, porque a gente pode até ficar sozinho sem as pessoas, né? Sem os outros seres humanos, mas o que nos mata de solidão é ficar distante da gente mesmo, de quem a gente é. Às vezes estamos cercados de pessoas, mas sendo alguém que a gente não é de fato. Então, isso é super importante que a gente pense. E não é fácil mesmo. A rejeição dói, a exclusão dói. Não ser aceito é muito ruim. A gente é feito para ser aceito, né? Igual eu falei, a gente é social. Mas a gente também precisa se respeitar e partir, né, fazer esse acolhimento e começar pela gente mesmo. E a partir disso a gente vai criando, vai liberando espaço para que outras pessoas legais, outras pessoas que têm valores positivos venham até nós. Se a gente sabe como a gente é, se a gente sabe os nossos limites, né, Jéssica? Eu acho que a gente acaba atraindo as pessoas que têm a ver com a gente. Eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pro outro também, então eu não vou fazer, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo, como você falou, perfeito. Não tem como você viver num lugar onde você não se sente você tem que pensar nas palavras, tem que pensar... Tem gente que vive isso até dentro de casa, né? Inclusive amanhã é essa live sobre violência sobre as mulheres. Então a gente tem que pensar sobre isso, que às vezes o espaço que a gente está não serve mais pra gente, e a gente precisa pular, né, da caixa. Então a gente tem que realmente pensar se isso vale a pena pra gente. E, gente, ninguém tem mais dúvidas. Vocês vão perder a oportunidade de perguntar para essa maravilhosa aqui. Perguntem tudo. Eu só gostaria de pontuar essa questão, né? Porque a gente não é educado para ser só, para estar com a gente mesmo. A gente foi educado para ter medo da solidão. E aí a gente não aprende a lidar com a gente mesmo, mas a solidão, ela é humana. Nós nascemos sozinhos, né? Exceto quem é gêmeo, mas geralmente a gente nasce sozinho. Quem é gêmeo tem a sua individualidade, a sua solidão de ser único. Nós somos únicos e isso por si só é solitário, né? Sermos únicos. Então a gente tem que aprender a lidar com a nossa individualidade, com a nossa singularidade, com não haver o respaldo do outro, né? E a gente agindo assim, a gente aprendendo a conviver com a gente, fica mais fácil selecionar quem a gente quer por perto ou não, né? Estar só é um momento também de saúde mental e emocional. É preciso ter esse equilíbrio, não viver só voltado para cima e viver só voltado para o outro, né? É manter o equilíbrio. E tudo, né? Eu vou aproveitar as dúvidas, né? Mandar um beijo para a tia Glaucia aqui, para Ana, como é que é? Ela mandou um abraço bem aqui. Para Ana Corretora, né? Para Anne Diniz, deixa eu ver aqui quem mais. Para todo mundo que está participando, mas tem umas pessoas que mandaram aqui também, né? Para Laise. Um abraço para todo mundo, gente. É porque sumiu aqui, eu queria responder, mas... E obrigado a todo mundo que ficou desde o início também, né? Adriano, exato, Adriano, obrigado pelas suas contribuições, faz a gente pensar muito. E eu acho que é isso, gente. É só agradecer mesmo, né? Espero que a gente continue aí tendo novas conversas, né? Para que a gente, né? Sempre, né? Para que a gente consiga crescer junto mesmo, fazer trocas. Porque o ser humano é isso, né? São Com trocas. certeza. E se você precisar de mim, eu estou disponível. Te agradeço demais por esse bate-papo. Você
tem nem o que falar. Gosto demais do trabalho da pessoa, dessa. Então, eu espero que em breve a gente tenha um outro bate-papo aí, sugerido dessa vez pela Jéssica. E, gente, segue a Jéssica lá no Instagram dela, ela é incrível. E dá altos bate-papos também. E quem precisar também do trabalho dela, né? Você faz de forma remota também, Jéssica, ou só presencial? Faço atendimento online também, mas a gente tem que fazer uma consulta, na primeira consulta, justamente para avaliar, porque não é, isso é tema para outra conversa, mas nem todo mundo, né, é recomendado atendimento online. Então a gente precisa fazer uma avaliação, né? Porque assim, é uma porta de abertura, mas acaba que em determinados casos a gente recomenda atendimento presencial. Então, estou aberta, né, a conversar, a conhecer vocês. Espero Então tá bom, ajudar. muito obrigada, boa noite. Obrigada a todo mundo que ficou aí até o final. Obrigada, viu, Jéssica? De verdade. Eu vou deixar você desligar para ver se você consegue